com a FT Gomes a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriela Sá, sou advogada em Portugal e eu quero falar com você hoje qual o visto mais rápido, melhor possível para você que quer vir morar aqui em Portugal. Se você quer saber sobre esse tema, não deixe de acompanhar o vídeo até o final. Vamos lá! Começando já de antemão com a resposta certa para o seu caso. A resposta certa, gente, na verdade é depende. Por quê? Porque quando você tem que analisar o visto correto para você imigrar para Portugal, você tem que analisar três coisas. A primeira delas é: você vem sozinho? Você vem com a sua família? Você vem com o seu pet, com o seu cachorro, com o seu gato? Isso já muda bastante o cenário. Porque se você vier com mais pessoas, né, da sua família, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, você já precisa analisar aqui os vistos de acompanhamento familiar. São pessoas que estão te acompanhando e que também vão obter um título de residência quando chegar em Portugal. Se você vem com cachorro, com gato, eu, por exemplo, tenho meu cachorro, né? Se eu fosse mudar, agora na verdade estou, né, mudando de país para a Espanha, eu já estou vendo como que eu vou levar meu cachorro. Apesar de que meu cachorro é português, ele é nascido em Coimbra, ele é tuguinha e ele já, né, tem um chip, toda aquela coisa de regulamentação, né, para cachorros, para que tem que entrar, quando tem que entrar na Europa, como o meu já é daqui, ele já tem tudo certinho. Mas se você que está vindo de outro país, que não está dentro da comunidade da União Europeia, tem que ver, né, como é que você vai trazer esse seu bichinho de estimação. Então você tem que ver com a companhia aérea, como é que é para fazer o transporte, você tem que ver questão de vacina, de chip, tudo isso. Então isso já muda bastante, porque isso já encarece um pouco, né, o seu custo ali de planejamento migratório, isso já te faz ter mais burocracias para serem tratadas, etc. Então você tem que analisar com quem que você vem. Quem que você vem? Você vem sozinho? Você vem com o bichinho? Você vem com a sua família? Pronto, decidindo isso, você também tem que analisar o que você quer fazer nesse novo país. Então, se você está querendo vir para Portugal, o que você quer fazer em Portugal? Você tem uma proposta de emprego? Você quer só se aventurar e tentar uma coisa nova? Você vem para estudar? Você vem para investir? E a terceira coisa é o quanto você tem de subsistência, né? De requisitos financeiros. Porque também não adianta nada você querer escolher um visto que vai te exigir determinado montante de subsistência que você não consegue comprovar. Por isso que é importante você ter uma estratégia migratória, você ter um plano ali para executar, você saber exatamente a documentação que você vai precisar e, principalmente, ter o apoio de uma assessoria especializada nesse assunto. É extremamente importante isso. Como eu falei no vídeo anterior, né, se você ainda não viu, corre lá para ver, que é o primeiro passo para você mudar de país. Aqui a gente já vai falar sobre o visto exato. Mas se você quer saber o primeiro passo, corre lá pro vídeo anterior. Primeiro passo, gente, é o que eu tô fazendo agora pra Espanha, pra ir morar em Barcelona. Que é o quê? É exatamente procurar um advogado para lidar com esse tema, tá bom? E aí a advogada vai fazer tudo por mim. Tem muita gente que, sim, eu entendo, não tem condições de pagar um advogado, mas às vezes você tem que pensar em determinados gastos como investimento. Então eu poderia pegar o dinheiro que eu, né, gastei com advogado e às vezes utilizar em outras coisas. Sair por aí, beber vinho, sei lá, comprar mais coisa no mercado, mas eu preferi simplesmente economizar em outras coisas para ter esse apoio jurídico que é essencial para o meu planejamento de sucesso na Espanha, que é a minha meta advogar lá também. Cuidar não só do mercado português, que eu já sou consolidada, né, com muitos clientes por mês, com uma equipe, inclusive, para trabalhar, para me auxiliar na tratativa com esses clientes, e também expandir isso para a Espanha, tá? Então, estou passando por um novo planejamento imigratório, né? 5 anos atrás eu vim para Portugal e agora eu vou fazer um novo planejamento. Então, eu acho que eu sou um pouquinho só expert nesse assunto para falar com vocês. Então, escutem bem, porque eu acho que vale muito, muito, muito a pena ter alguém ali que vai te direcionar e dar os caminhos corretos para você conseguir passar por essa fase com muito, muito, muito sucesso, tá? Então,
como é que a gente vai entender qual é o visto adequado para você? Óbvio, a gente tem uma lista de vistos que eu vou apresentar aqui para vocês entenderem como que funciona cada um e onde vocês se enquadrariam, tá? Mas sempre vai ficar uma pulguinha atrás da orelha, gente, porque visto engloba muita coisa. Então eu não vou conseguir aqui falar de todos os vistos possíveis e todas as formas de você vir, porque depende ali, às vezes, de uma coisa mais específica para o seu caso, né? Mas com certeza aqui nesse vídeo você vai conseguir já ter um norte, uma orientação pelo menos básica para entender onde você se encaixaria e o que mais você tem que pesquisar sobre esse visto. Então, entendendo se você vem sozinho, vem com família, o que você quer fazer em Portugal e também entendendo quanto de requisito financeiro você vai ter que demonstrar para chegar no país, você vai conseguir entender o visto que é o melhor e o mais rápido para você. Por que mais rápido? Existem aqueles vistos mais rápidos? Sim. Por exemplo, o visto de estudante, que eu vou comentar com vocês já, é um visto que ele tem prioridade, porque normalmente as aulas em Portugal iniciam em setembro, diferente do Brasil, que o ano letivo começa em janeiro. Então, como começa em setembro, normalmente aquela época que bomba no consulado para receber os vistos é meio do ano. Então, como aqueles estudantes eles já têm, né, uma data para iniciar as aulas, normalmente tem sim uma prioridade, tá? E aí consegue, né, eu até sempre indico para os meus clientes de visto de estudo, colocar ali no envelope, né, de envio, que é urgência, início de aulas, próximo, algo desse tipo, porque aí quando a pessoa lá do consulado receber aquele envelope, vai ver logo que é um de estudo, não vai precisar abrir, esperar abrir para entender que é um de estudo. Então existem aqui umas certas diquinhas importantes para vocês, tá? Entendendo o que você quer fazer, imagina que você quer vir para Portugal para efetivamente trabalhar, né? Então você tem aqui, se você quer trabalhar, você tem algumas opções. Você pode escolher o visto D1, que é o visto para quem já tem o contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Então como que você vai conseguir chegar nesse ponto? Networking, LinkedIn, procurar vagas. Eu vou também ter um vídeo aqui em breve no canal sobre as profissões mais cotadas para os imigrantes que querem já vir com tudo certinho, um contrato de trabalho para Portugal. Dentre essas profissões, nós temos ali a parte de soalheiro, por exemplo, de profissionais de TI, são os principais cargos, às vezes também cargos em hotel, parte de turismo, mas o mais frequente é realmente essa questão não só de construção, como também da área de TI, tá bom? São as áreas de TI principalmente, gente. TI, o mercado de trabalho aqui tem pouca mão de obra, porque grande parte da mão de obra portuguesa migra para os outros países da Europa para ganhar mais, e Portugal acaba contratando mão de obra imigrante para poder preencher as vagas daqui. Tem bastante vaga para essas áreas e você pode tentar ali o visto D1. Né? Normalmente essas empresas que fazem essas contratações, inclusive eles já têm uma assessoria jurídica e já fazem as contratações. Eu mesmo tenho uma cliente que é uma empresa de Lisboa, que a gente trata dessa parte eu faço essa assessoria jurídica dos funcionários que eles estão contratando. Se você pensa em trabalhar, essa é uma opção se você já tiver uma promessa de contrato de trabalho ou um contrato de trabalho. Se você está vindo para cá para procurar um trabalho, já é um visto diferente. E aí, qual que é o visto? É o visto de procura de trabalho, né? O visto de procura de trabalho é totalmente diferente do visto de trabalho. Porque o de procura de trabalho, como o próprio nome já diz, ele é para você procurar um trabalho. Isso não garante que você vai chegar aqui e vai ter esse trabalho. Você vai ter que, literalmente, procurar e correr atrás. Qual é a diferença principal? O visto de trabalho, que é o visto D1, ele já te dá a opção de você chegar aqui e obter a sua autorização de residência, porque você já vai ter aquele contrato, né? Já vai estar ativamente trabalhando naquela empresa. O de procura de trabalho, ele fica condicionado a você conseguir esse trabalho para conseguir o título de residência, tá? E também o visto D1, que é o visto de trabalho, é um visto que você necessariamente já cumpre ali o meio de subsistência, porque naquele contrato de trabalho tem que prever que você vai receber pelo menos o ordenado mínimo em Portugal, que atualmente está em 820 euros. Eu estou bota bem grande aqui, salário mínimo atual 820 euros. Boa! O visto de procura de trabalho é diferente. Por quê?
você não tem esse contrato, então você ainda não tem como demonstrar para Portugal que você está vindo para cá receber aquele valor por mês. E aí você tem que comprovar um valor em conta bancária portuguesa. Então, visto de procura de trabalho, você tem que comprovar o valor numa conta bancária portuguesa. Ah, só tem essa forma de conseguir comprovar o rendimento? Não. Você também pode ter, por exemplo, uma carta convite de alguém que mora aqui em Portugal legalizado ou que seja um português, alguém que tenha residência legal aqui e essa pessoa que tem que comprovar esse meio de subsistência. E qual é esse meio de subsistência? Vou falar aqui agora para vocês. Para o visto de procura de trabalho, você tem que comprovar ter num saldo bancário de uma conta portuguesa o valor de 3 vezes a remuneração mínima daqui. Ou seja, 3 vezes 820, que dá 2.460 euros, ok? Então você tem que ter este valor para comprovar no subsídio. Ah, eu não tenho, mas a minha prima que mora em Portugal, ela tem esse valor e ela vai me dar uma carta convite. Então, ok. Sua prima vai estar ali tendo que comprovar junto quando você enviar o visto que tem esse recurso para poder ficar responsável por você, tá bom? Esse visto ele tem uma validade de 120 dias e você pode prorrogar por mais 60 dias. E aí, durante esse período que você está aqui em Portugal, você tem que conseguir esse contrato de trabalho. O que acontece se não conseguir esse contrato de trabalho? Se passar do tempo do visto, você fica aqui ilegal, né? Porque você já não tem visto válido, você teria que regressar ao seu país de origem, né? Então, você teria que regressar ao país onde você morava anteriormente, né? Se for o seu país de nacionalidade. Se você trabalha e você também quer... Você tem algum cargo, assim, altamente qualificado, né? Que seja considerado... O que é cargo altamente qualificado, gente? Não existe uma lista de cargos altamente qualificados, tá? O que existe é uma empresa dizer que está te contratando e que você é um cargo altamente qualificado, tá? E aí você vai comprovar através dos seus diplomas, através dos seus cursos, né? Eu não posso ter um nível, sei lá, de ensino médio, né? No Brasil, que seria o secundário aqui em Portugal, e dizer que eu sou altamente qualificada. Eu tenho que ter ali os meus estudos comprovados, né, diplomas apostelados para apresentar em Portugal, juntamente com o contrato que a empresa está declarando que eu vou estar responsável por um cargo, uma função altamente qualificada. Quais são os cargos mais comuns para o visto de altamente qualificado? São para profissionais de TI e comunicação, estudantes que tenham sido admitidos como estudantes de ensino superior ao nível de doutoramento, profissionais que queiram desempenhar uma atividade de docência no estabelecimento de ensino superior português, cargos de gestão como diretores e chefes e profissionais de ciência e engenharia, tá? Esses são, no momento, os cargos de altamente qualificado, mas, óbvio, como eu falei, vai depender ali da análise daquele funcionário mesmo especificamente, porque isso não está tabelado exatamente todas as profissões e os cargos que são considerados altamente qualificados. Então vai ali mais de um bom senso e também da análise da pessoa que está recebendo os documentos de vocês na AIMA, né? Que agora mudou de CEF para AIMA. Ok? Qual que é a vantagem desse visto? É que ele tem isenção no valor da taxa do visto. Então, normalmente, o valor da taxa do visto, dependente de qual visto for, vai ser entre 700 e 800 reais. No caso do D3, é isento, ou seja, você não paga nenhuma taxa para aplicar para esse visto, ok? Esse visto, diferentemente do procura de trabalho e também do visto de trabalho, esse visto você pode comprovar que vai trabalhar para aquela empresa portuguesa por meio de um contrato de prestação de serviços, ou seja, emitindo seus recibos verdes, ou então por meio de um contrato de trabalho. Então tem essas duas opções, tá? Esses vistos que eu falei, essas 3 opções de vistos, são para quem deseja procurar algum tipo de trabalho em Portugal. E tem que ser uma empresa portuguesa ou sua prestação de serviços tem que ser uma pessoa que tenha residência em Portugal. Se o seu caso é o caso de você trabalhar remotamente para uma empresa que não é portuguesa, você pode optar pela via do visto de nômade digital, tá? Vou lançar aí um vídeo aí sequente que fala sobre os requisitos financeiros para você aplicar para o visto de nômade digital. Então, o que acontece, gente? O visto de nômade digital, ele também pode ser comprovado de 2 formas. Pela emissão dos seus recibos como autônomo, né? Ou então pelo seu contrato de trabalho, que tem que constar lá numa cláusula ou uma declaração da empresa dizendo que você pode trabalhar de qualquer lugar, ok? Só que, além de ter essa comprovação, você também tem que comprovar requisitos
financeiros. Ou seja, você tem que ter um mínimo de remuneração mensal para conseguir demonstrar para Portugal que preenche o requisito de subsistência. E qual que é o requisito de subsistência para quem é nômade? Você tem que demonstrar que nos seus últimos 3 meses você auferiu por mês pelo menos 4 vezes 820 euros, que é o salário mínimo português, ok? Você tem que mostrar então que nos 3 últimos meses você recebeu pelo menos 4 vezes 820 euros, tá? E, obviamente, você vai, quando enviar o visto, apresentar seu extrato bancário, as movimentações na conta, para ver que realmente aquilo é do seu salário. Eu posso ser um autônomo? Sim, você pode. Você pode trabalhar para alguma empresa. Eu já tive um cliente, por exemplo, que ele era da África do Sul. Ele estava trabalhando para uma empresa do Japão e ele recebia mais do que esse valor mensal e decidiu morar aqui no Fundão, que é onde eu moro, né, mais ou menos, que eu tô entre Barcelona e aqui, onde eu vivo, onde eu tenho meu escritório, que é onde eu tô falando com vocês. E ele decidiu morar aqui, ele gosta da vida no interior de Portugal, né, ele gosta de morar em Portugal, a prima dele também mora aqui. Enfim, ele veio pra cá e ele gosta muito daqui e ele não tem nada a ver com Portugal. Ele não é de um país que fala língua portuguesa, ele não trabalha para uma empresa que fala português, mas ele preencheu os requisitos para o visto de nômade. Então ele solicitou o visto de nômade e logo depois ele solicitou o título de residência como nômade, tá? Se você tem dúvida sobre título de residência como nômade, tem aqui um vídeo no canal também que fala exatamente sobre os documentos para você conseguir o título de residência. Então o visto de nômade é o que eu tô aplicando para a Espanha, inclusive, é um visto para você exatamente poder trabalhar de Portugal, porque você escolheu morar em Portugal, mas você não tem relação nenhuma com o país. Você só quis morar em Portugal, tá? Agora, vamos supor que você não tem um contrato de trabalho com uma empresa portuguesa, mas você tem, ou está em vias de ter, um contrato de prestação de serviços. Você poderia aplicar para o visto D2, por exemplo, que é para autônomos ou empreendedores. O visto D2 ele tem 2 vertentes. A primeira vertente é em relação a quem possui um contrato de prestação de serviços. No site da VSF, quando você entra, diz que o mínimo é 9 meses. Mas eu sempre aconselho que seja pelo menos 12. Porque pela lei dos estrangeiros é considerado legível você obter um título de residência se você comprovar que vai morar em Portugal por pelo menos 12 meses. Se for menos que 12 meses, vão te dar um visto de residência temporária. O visto de residência temporária não te dá direito a obter uma autorização de residência, que é o que te torna efetivamente um imigrante legalizado em Portugal, para você viajar por aí, sem medo de passar na imigração, voltar para Portugal quando você quiser. Então, eu sempre aconselho que nos contratos, seja um contrato de trabalho, né, se for prazo determinado, um contrato de prazo determinado, ou se for, por exemplo, enfim, um contrato de prestação de serviços, seja sempre pelo menos um contrato de 12 meses, tá? Então, se você, sei lá, é fotógrafo, e aí você tem a oportunidade de trabalhar para uma empresa aqui, sei lá, para o Airbnb daqui, vamos supor, o fotógrafo para esse parceiro, faz vídeos para gravar as coisas do... não sei, né? Sei lá, qualquer coisa que você faça. Eu sou profissional de social media e quero morar em Portugal. E aí eu consigo emitir o meu contrato de prestação de serviços porque eu trabalho para uma empresa ou uma pessoa que mora em Portugal. E se nesses contratos de prestação de serviços e esses recibos que você emitir, você tiver remuneração mínima convertendo de 820 euros mensais, e o contrato você consegue sim aplicar para o visto D2, ok? Então essa é uma opção para quem é autônomo. Agora vamos supor que você é um autônomo, mas você não é autônomo porque você é uma pessoa singular, você tem uma empresa. Então você já tem uma empresa bacana no Brasil, você já tem ali condições de, enfim, internacionalizar o seu negócio e você quer, pela sua empresa, vir para Portugal, para aumentar, expandir o negócio da sua empresa para Portugal. Nesse caso, você também consegue aplicar para o visto D2, tá? E aí, essa vertente do visto D2, que é para empreendedor, vai exigir a abertura de uma empresa. Então, você vai ter que abrir uma empresa e aí, depois que você tiver essa empresa aberta, você consegue aplicar para esse visto. Lembrando que, quando você for abrir essa empresa, você vai ter que indicar o capital social e você também tem que indicar quem que é o sócio, quem que é o gerente, contabilista, etc. E em paralelo, quando você abrir a empresa, você vai enviar o visto e aquele visto pode ser para só você que é o sócio ou para
todo mundo que fizer parte daquela empresa, tá? Se você tiver pessoas que não são exatamente daquela empresa, mas que são, por exemplo, as esposas, os filhos, essas outras pessoas vão tirar o visto de acompanhamento familiar, que eu vou falar já já com vocês. Uma coisa muito importante, se você for tentar esse visto pela empresa, você tem que comprovar como sócio que você vai ter na sua conta pelo menos 12 vezes 820 euros, ok? Então isso você vai ter que comprovar uma conta bancária portuguesa. Ah, Gabriela, como é que eu abro uma conta bancária em Portugal? Assiste o próximo vídeo que eu vou falar sobre como abrir uma conta bancária em Portugal, tá? Mas vamos supor que você não se encaixou ainda em nenhum desses casos, porque você não quer trabalhar em Portugal. Você quer, na verdade, você já é aposentado ou você vive de rendimentos e você quer escolher Portugal para morar, mas você já não trabalha, você já não é um trabalhador ativo. Nesse caso, existe ainda a figura do visto D7, que é o visto para aposentados ou pessoas que vivam de rendimentos. O requisito principal desse visto é que você também tem que comprovar ter 12 vezes o salário mínimo português de 820 euros numa conta portuguesa, ok? E, em paralelo, vamos supor que você é aposentado, então você tem que comprovar esse valor em conta e, além de comprovar esse valor em conta, você também tem que comprovar que a sua reforma, ou seja, a sua aposentadoria, equivale em euro a pelo menos 820 euros, tá bom? E também, se você não é reformado, mas você vive de rendimentos, você tem que comprovar que rendimentos são esses e também que esses rendimentos equivalem a pelo menos 820 euros no mês. Eu sempre peço para fazer essa comprovação dos últimos 3 meses referente à data que você vai enviar o seu pedido do visto, beleza? O que podem ser esses rendimentos, por exemplo? Podem ser aluguéis, podem ser aplicações financeiras, bens móveis também, enfim, ações que você tenha, pode ser várias coisas, tá? Mas você vai ter que demonstrar isso no seu extrato e também nos recibos que você emite, enfim, na sua declaração de imposto de renda. Não adianta você querer disfarçar uma coisa, porque quem analisa o visto vai olhar tudo. E as informações ali, elas têm que estar interligadas, ok? Então, por favor, não tentem enganar a pessoa que está ali do consulado que vai analisar o seu visto, porque você pode levar ao indeferimento, isso vai ser muito pior. Se você não se enquadrou em nenhuma dessas opções, você não quer o visto de procura de trabalho, eu sempre digo que tem 2 vistos coringas, que você pode se adaptar a eles, né? Então imagina que você não tem os subsídios necessários aí para comprovar os outros vistos, as 12 vezes o salário mínimo português, ou no caso do nômade, você não recebe aquele valor mensal. Você pode vir para Portugal para estudar ou tentar o visto de procura de trabalho. Mas lembrando que o visto de procura de trabalho também tem o rendimento mensal. Então, se você não quiser comprovar esses rendimentos específicos, você pode tentar o visto de estudo. Mas uma coisa, gente, que é muito importante vocês se atentarem, que o Portugal quer saber sempre, é se aquela pessoa não vai passar fome em Portugal, não vai ter que ser deportada porque tá, sei lá, vivendo na rua. Você tem que demonstrar que você tem condições de ter um alojamento em Portugal, que você tem condições de mostrar onde você vai morar, que você tem condições de mostrar que você consegue se manter no país. E, obviamente, qual é o valor mínimo que você sempre vai ter que demonstrar? 820 euros, porque presume-se, pelo regulamento, né, dessa parte de subsistência em Portugal, que o valor do salário mínimo é o valor do salário mínimo, é o mínimo para uma pessoa conseguir viver no país. Então, sem aquele mínimo, a pessoa não é capaz de prover o sustento dela. Tá? Então sempre pensem dessa forma. Subsistência é essencial para você ter uma aprovação e um êxito na sua aplicação do seu visto. Então não tente manipular as informações. Se você não tem esse dinheiro, tenta fazer um empréstimo, tenta ver outras formas, tenta ver alguém que possa te dar uma carta convite dependendo da situação. Ou então tente o visto de estudo. O visto de estudo é aquele visto coringa, né? Como eu falei. Porque você vai ter que ter uma carta de matrícula de uma universidade. Ah, mas eu também vou ter que pagar o curso. E às vezes você não tem dinheiro para isso. Mas você pode chegar em Portugal, o visto de estudo, né, que te dá autorização de residência de estudo, ele te permite também trabalhar em Portugal. Só que diferente, por exemplo, do visto de procura de trabalho, você não fica condicionado a ser um contrato de trabalho. Então, eu, por exemplo, né, vim para Portugal fazer mestrado com estudo. E aí comecei a me desempenhar na atividade como advogada e emito recibos verdes. Eu não sou contrato de trabalho, eu não trabalho para outrem, eu trabalho para mim, eu sou autônoma, eu tenho meu escritório. Então, eu emito recibos verdes e eu posso trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
né? Vim para fazer um mestrado, depois também fiz uma pós-graduação. Então, gente, é importante vocês terem em mente que o visto de estudo, às vezes, é uma forma de você agregar também no seu currículo, internacionalizar, pode te ajudar também a conseguir emprego na sua área, dependendo, e ainda por cima te permite trabalhar, porque esse é o grande ponto de sacada de Portugal. Por exemplo, você vai para a Irlanda, você tem horário restrito para poder trabalhar. Você vai para a Alemanha, não permite que você trabalhe e estude ao mesmo tempo. Na Espanha, isso é muito mais controlado também. Em Portugal, você pode sim trabalhar, você tem que comunicar o CEF, que agora virou AIMA, né? Eu ainda não consegui parar de falar CEF e falar AIMA, gente, são quase 5 anos falando CEF. Pra mim tá muito difícil ainda não de tirar esse automático do CEF da minha cabeça. Então, você vai precisar... se você precisar trabalhar, você vai poder trabalhar também, tá? Então, isso é bem interessante aqui em Portugal. Muitos estudantes, às vezes, preferem vir pra cá por causa disso, porque te permite também que você consiga receber em euro e, ao mesmo tempo, concluir o seu estudo, ok? Uma coisa importante só é que quem vem com visto de estudo só consegue depois passar para a autorização de residência de trabalho se concluir o estudo, ok? Então, se você vem para cá para fazer um determinado estudo e aí cursar um estudo e aí você desiste daquele curso, você não consegue renovar seu título de residência, tá bom? E se você tiver dúvidas sobre renovar título de residência, também teremos vídeo aqui no canal em breve sobre este assunto. Para finalizar, falei aqui com vocês de todos os vistos, temos só mais 2 coisinhas importantes. Visto de acompanhamento familiar. Como eu falei lá no início do vídeo, não sei se você lembra, se você tá até aqui. Se você tá até aqui, escreve aqui no comentário pra mim. Ainda estou aqui. Palminhas. Eu boto palminhas, vai. Bota palminhas aí pra mim. Bota, tô aqui ainda. Pra eu saber se vocês estão seguindo até o final do vídeo, porque eu sei que é muita informação. Mas por isso que eu tô tentando aqui fazer um vídeo mais longo também pra vocês conseguirem, né? E eu quero uma troca, gente. Eu sei que isso aqui não é uma live, você vai ver isso quando você puder. Mas, por favor, escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal, manda pra pessoa que tá procurando sobre visto em Portugal, não deixa de seguir lá no Instagram, Gabriela Bandeira de Sá. E também, se quiser falar comigo, temos aqui embaixo o link de WhatsApp para contato com a minha equipe ou por e-mail gabriela.bsa.pt, tá bom? Vamos lá então. Pra finalizar, que eu sei que tá ficando longo aqui, vocês também devem estar cansados. Visto de acompanhamento familiar, galera. Se você, como eu perguntei lá no início, né, pretende vir com família, com seus filhos, com, sei lá, sem união estável com alguém, você, enfim, né, você tem que ver também que não é todo mundo que pode trazer por acompanhamento familiar, a união estável tem ali alguns requisitos de tempo junto, se você é casado, enfim. Você precisa sempre pensar em todos esses meios de subsistência que eu falei, esses requisitos financeiros, tá? E aí, se você vier com mais um adulto, ou seja, você vai vir com a sua esposa, então vai ser aquele requisito financeiro que eu falei que vai depender de visto para visto, mais 50%. Então, se você tiver que comprovar, dependendo do visto, na sua conta bancária portuguesa, 12 vezes o salário mínimo português, você vai ter que comprovar 12 vezes o salário mínimo português, mais 50% disso para sua esposa. Agora, vamos supor que você venha com um filho menor de idade. Se esse filho, ele vai vir com você, isso aumenta 30%, tá? Então, vai aumentar 30% do salário mínimo, 30% do valor que você vai ter que comprovar como meio de subsistência. É muito importante que quem venha com você para Portugal solicite o visto de acompanhamento familiar. O visto de acompanhamento familiar é um visto recente, tá? Que foi criado na última alteração que a gente teve da lei estrangeira. Agora a gente teve outra alteração, porque em Portugal as coisas são assim. Por isso que é importante você estar bem assessorado, porque olha, tem que estudar, meu povo. Para trazer essas informações aqui para vocês, por isso que valorizem esse vídeo, porque é muita coisa que a gente tem que realmente estudar e trazer. Toda hora as coisas mudam nesse país, é bizarro. E muda assim, por exemplo, no início desse ano mudou a RNH, que também vai ter vídeo para vocês, nacionalidade vai ser fardita. Tudo isso eu tenho que estar me atualizando, além de gerir equipe, de fazer meu trabalho, falar com os clientes, mais de 300 clientes que a gente tem por mês no escritório. Então, assim, isso só da minha equipe, fora da equipe das minhas sócias. Então, é importante, gente, vocês estarem bem assessorados, porque às vezes vocês mais vale investir num profissional de qualidade para isso do que você levar um não lá na frente e perder dinheiro e tempo, tá? Mais importante do que dinheiro é o seu tempo, pode ter certeza, porque se você não sabe gerir bem o seu tempo, não adianta você ter a mente mais milionária do mundo, não vai dar certo, tá bom? Então, lembrando que se for trazer um adulto junto com você, 50% do salário mínimo. Se for trazer um filho, né, menor de idade,
30%, tá? E a última coisinha que eu queria falar com vocês é a seguinte: visto... Vou até dar uma pausa dramática e beber um café breve. Visto CPLP. Bota aqui bem grande, Júnior, por favor. Júnior, meu editor aqui. Não existe. Bota aqui bem grande. Não existe. Não adianta querer solicitar diretamente o visto CPLP. O que é o famoso visto CPLP? O visto CPLP, as pessoas sempre confundem. Acham que, eu sou brasileiro da comunidade de língua portuguesa, eu posso pedir o visto que eu quiser e tudo bem. Não é assim. Visto CPLP é, na verdade, dentro de cada visto, como eu falei, né, aqui com vocês, tem os próprios requisitos dele, né? Cada um vai variando, um não é igual ao outro. Então, dentro de cada especificidade de cada visto, tem várias coisas que você precisa comprovar. A facilidade que se tem para quem é do país da comunidade de língua portuguesa, exemplo, brasileiros, é que quando você solicita o seu visto, vamos supor que você não tenha aquele rendimento para comprovar. Então, você pode ter uma carta convite de uma pessoa. Vamos supor que você não tenha um alojamento exato. Você não quer alugar uma coisa no Booking, você não quer... não consegue encontrar de arrendamento, e você tem um parente distante que falou, olha, você pode ficar aqui na minha casa. Então, aquele documento do comprovante de alojamento que você deveria enviar para o visto vai ser readaptado, ou seja, você não vai apresentar esse documento e você vai apresentar a carta convite desse seu parente dizendo que ele mora legalmente em Portugal e que ele vai receber você na casa dele. Então, ele recebendo você na casa dele, ele tá mostrando onde você vai ficar, e isso supre esse documento do alojamento. Vamos supor que no visto de procura de trabalho você não tenha esse valor, né, numa conta bancária portuguesa. Então, você pode, de repente, se você encontrar uma pessoa específica que vai tratar da sua... Enfim, vai poder ter esse dinheiro disponível, né, para ficar responsável por você, você pode ter a carta CPLP dessa pessoa, tá bom? Então, é para, em determinadas coisas, determinados requisitos ali, o visto CPLP, ele supre, porque uma pessoa aqui de Portugal pode dizer que está responsável por aquele requisito específico, tá? Gente, para finalizar tudo, depois que você tem 5 anos de residência legal em Portugal, você consegue a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência, que é o que eu estou solicitando agora, porque eu já estou em Portugal há 5 anos, então eu estou dando entrada na minha nacionalidade portuguesa. Em breve serei portuguesinha e acho que essa é a meta de qualquer pessoa que não conseguiu tirar uma nacionalidade europeia por questões de parentes, né, questão de descendência originária. Então, no meu caso, até minha família lá do meu pai era de Açores, mas nacionalidade portuguesa sou até neto. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer ponto que eu falei aqui, por favor, coloca nos comentários. Como eu disse, não deixa de seguir no Instagram, porque lá eu coloco informação toda hora pra vocês. Eu faço live pra vocês lá, eu faço o Ligue e Migra, que tem até vídeo aqui no YouTube também, que eu ligo pra um dos meus seguidores e faço uma consulta com ele por telefone e gravo pra vocês. Porque eu não sou só advogada, eu gosto muito de trabalhar com essa parte... Não é marketing, né? Porque eu não posso fazer... enfim, advogado não pode fazer muita coisa, né? Tem que esperar, segundo a ordem de advogado, tem só que esperar os clientes virem. Mas eu gosto de ser criativa, assim, no meu trabalho, sabe? Então, eu espero que vocês gostem também dessas minhas criatividades, porque a minha ideia é auxiliar muitas pessoas e ajudar todo mundo a ter uma imigração de sucesso e a se dar muito bem no país que escolheu viver, tá bom? É isso, então. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo.